Aos 22, ela acreditava. Amor era gentil, que primeiros beijos eram doces, que perigo vivia longe em filmes, em manchetes, em vidas de outras pessoas. Ela nunca tinha sido tocada, nunca tinha sido reivindicada, nunca tinha sido desejada por um homem poderoso o suficiente para destruir mundos. E então ela o conheceu, o irmão de sua melhor amiga, o homem que pessoas sussurravam sobre, o homem que Nova York temia, o rei da máfia que nunca olhou duas vezes para a inocência até seus olhos travarem nos dela. E naquele único momento, tudo que ela acreditava sobre segurança, amor e controle estilhaçou. Porque quando um rei da máfia quer você, ele não pergunta, ele espera. E então ele pega tudo. Eu costumava acreditar perigo, anunciava a si mesmo. Sirenes, passos, vozes levantadas no escuro. Eu acreditava monstros faziam barulho. Eu estava errada. Às vezes perigo é quieto. Às vezes ele te observa sem piscar. E às vezes perigo já sabe seu nome antes de você sequer aprender o dele. Eu tinha 22, intocada, invisível em uma cidade que nunca olha duas vezes. Nova York movia rápido. Pessoas corriam por mim todos os dias, perseguindo sonhos, dinheiro, poder. Eu estava apenas tentando sobreviver. Faculdade, turnos tarde, café barato e uma vida que parecia pequena, mas segura. Segura. Aquela palavra importava para mim naquela época. Eu morava com minha melhor amiga. Ela era tudo o que eu não era. Barulhenta, destemida, confiante. E ela tinha um irmão mais velho. Todos tinham, mas o irmão dela não era qualquer um. Pessoas não diziam o nome dele em voz alta. Eles baixavam suas vozes. Eles checavam o quarto primeiro. Léo Santorini. Para a cidade, ele era um rumor, uma sombra atrás de portas fechadas. O homem que possuía a noite, eu nunca o tinha conhecido. Eu nunca nem o tinha visto. E ainda assim, de alguma forma, minha vida já estava movendo-se em direção a ele. Aquela noite era para ser ordinária. Uma festa de Natal, luzes, música, risadas. Eu lembro de estar em pé perto da parede de mármore, segurando uma bebida que eu não queria, pensando em sair cedo. E então o quarto mudou. O ar mudou. As risadas rarearam. A música parecia distante. Antes de eu o ver, eu o senti. Uma presença pesada, controlada, perigosa. Quando eu virei minha cabeça, meu coração esqueceu como bater. Aquele foi o momento. O segundo exato minha inocência encontrou o homem que a arruinaria. Não com violência, não com força, mas com um olhar que disse: você não pertence a este mundo mais. E eu não sabia ainda. Mas aquele foi o último momento normal da minha vida. Eu não sabia o nome dele ainda. Não oficialmente, mas todos os outros sabiam. Você podia sentir isso na maneira que o quarto reagiu a ele. Conversas morreram no meio da frase. Sorrisos congelaram. Pessoas endireitaram suas costas como soldados que tinham acabado de ouvir passos atrás deles. Foi quando minha melhor amiga inclinou-se perto e sussurrou: não olhe, aquele é meu irmão. A voz dela não era orgulhosa, era cuidadosa. E de repente o peso no meu peito fez sentido. Léo Santorini. O nome moveu-se pelo quarto mais rápido que a música. Não foi falado alto. Não precisava ser. Ele carregava seu próprio aviso. Eu disse a mim mesma para não encarar. Eu falhei. Ele estava em pé do outro lado do salão de baile como se o possuísse. Não porque ele demandasse atenção, mas porque a atenção não tinha outro lugar para ir. Alto, ombros largos, perfeitamente calmo. Seu terno preto caía nele como se tivesse sido desenhado para obedecê-lo. 35 poderoso, intocável. E então seus olhos levantaram. Direto para mim, não além de mim, não ao meu redor. Eu. Pareceu que o quarto inclinou, como se algo invisível travasse no lugar. Seu olhar não apressou, não suavizou. Ele simplesmente ficou. Eu deveria ter desviado o olhar. Eu não desviei.
Aquele foi meu segundo erro. Ele não sorriu, não assentiu, não me reconheceu de forma alguma. E de alguma forma aquilo foi pior, porque eu me senti vista, verdadeiramente vista. Meu pulso martelou tão forte que eu tinha certeza que outros podiam ouvir. Eu dei um passo para trás, pressionando-me contra a parede fria de mármore, como se pudesse me aterrar. Relaxe, minha amiga riu, tentando soar normal. Ele não vai morder. Ela não acreditava nisso, nem eu. Do outro lado do quarto, eu observei pessoas se aproximarem dele cuidadosamente. Homens falavam baixo. Mulheres sorriam nervosamente. Todos davam a ele espaço como se ele pudesse explodir se manuseado errado. E então, sem aviso, ele moveu-se direto em minha direção. Cada passo que ele deu pareceu deliberado, pesado, final. Minha respiração falhou. Minhas mãos tremeram. Eu procurei por minha amiga, mas ela já estava sendo puxada para outra conversa. Eu estava sozinha. Quando ele parou na minha frente, o barulho da festa desapareceu. Eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco, sentir o calor dele parado muito perto. Você não é para estar tão nervosa, ele disse. A voz dele era calma, profunda, controlada. Eu engoli. Eu não estou. Uma pausa, então uma leve inclinação de sua cabeça. Mentira. A palavra não era cruel. Era divertida. Os olhos dele caíram brevemente para meus lábios, então voltaram. Você não deveria olhar para mim assim. Ele adicionou silenciosamente. Eu não estou olhando para você de qualquer forma. Eu disse, mal respirando. Outra pausa. Esta mais pesada. Bom, ele murmurou, porque se você estivesse... Eu teria que fazer algo sobre isso. Meus joelhos quase cederam. Antes que eu pudesse responder, alguém chamou o nome dele. Ele recuou, já se afastando. Mas antes de sair, ele inclinou-se apenas o suficiente para só eu ouvir. Vá para casa cedo, ele disse. Esta festa não é segura para você. Então ele se foi. E eu fiquei ali tremendo, sabendo uma verdade aterrorizante. Ele não me avisou porque ele se importava. Ele me avisou porque ele tinha me notado. Os próximos poucos dias, eu não conseguia parar de pensar nele. Leo Santorini, o homem sobre quem todos sussurravam. O homem que eu não era para notar. E ainda assim, toda vez que eu fechava meus olhos, eu o via parado do outro lado do quarto. Calmo, perigoso, intocável. E aquele momento fugaz, a voz dele e o olhar dele me assombravam. Eu disse a mim mesma que era impossível. Eu disse a mim mesma que ele era intocável. Eu disse a mim mesma que eu não o queria, mas meu corpo não ouviu. Meu coração não ouviu. Então veio a noite da festa de Natal. Era barulhenta, festiva, pessoas rindo, taças de champanhe tilintando, jazz suave ao fundo. Todos estavam fantasiados ou com lantejoulas. Eu estava em pé, perto da borda, tentando ficar invisível. E então eu senti isso de novo. Aquela presença pesada, magnética. Ele apareceu como uma tempestade que sabia exatamente onde eu estava. Ele caminhou passando por todos, passando pelas risadas e música direto em minha direção. Meu peito apertou. Minhas mãos ficaram frias. Minha mente gritou para eu desviar o olhar. E ainda assim, eu não conseguia. Ele parou na minha frente. Nem muito perto, nem muito longe. Apenas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do corpo dele, o cheiro dele. Relaxe, ele disse suavemente. Não uma ordem, mas como um aviso. Eu não conseguia. Então aconteceu sem uma palavra, sem hesitação. Ele me beijou. Lento, dominante, possessivo, não áspero, não forçado, apenas reivindicando. Toda testemunha no quarto congelou. Suspiros, sussurros, telefones levantados, câmeras clicaram. Mas eu não me movi. Eu não conseguia. O tempo parou. Eu senti o peso do mundo mudar. Minha inocência, minha segurança, minha vida cuidadosa. Tudo evaporou naquele um beijo. Quando ele recuou, os olhos dele não deixaram os meus, nem por um segundo. A mão dele roçou meu cabelo.
minha mandíbula, pequenos toques que queimavam como fogo. Você é minha, ele disse. Quase um sussurro, quase um rosnado. E eu queria que ele estivesse certo. Eu o queria. A música começou de novo. A multidão murmurou. Telefones foram abaixados. Mas para mim, por aquele momento, nada existia exceto ele. Aquele beijo tinha mudado tudo. E eu sabia disso. Eu não era mais invisível. Eu não era mais segura. Eu era dele. Pela manhã, Nova York já sabia. O beijo, o caos, a súbita reivindicação impossível. Cada cafeteria, cada escritório, cada polegar rolando nas redes sociais carregava a história dela. A mulher que o rei da máfia beijou na festa de Natal. Eu sentei junto à janela do meu apartamento, telefone agarrado como um salva-vidas. Notificações zumbiam sem parar. Capturas de tela, tags, mensagens. Pessoas queriam saber quem eu era, de onde eu vinha e por que Léo Santorini tinha me escolhido. De todas as pessoas, bem na frente de todos. Minha vida privada evaporou da noite para o dia. Minha melhor amiga ligou, pânico na voz dela. Cash, você está bem? Pessoas estão falando. Todos estão falando. Léo, ele é perigoso. Eu tentei tranquilizá-la, mas até eu podia sentir o peso da cidade me pressionando. E ainda assim, havia uma emoção nisso, a atenção, o perigo, o inegável puxão de um homem tão poderoso. Eu não conseguia ignorá-lo. Pela cidade, sussurros se formaram. Noticiários exibiram manchetes, redes sociais explodiram. Todos queriam um pedaço dessa história. Até meus colegas notaram a mudança. Observações casuais pareciam facas sondadoras. Eu não era mais apenas eu. Eu era a que foi reivindicada pelo homem mais perigoso de Nova York. E Léo, ele observou, não abertamente, não jactanciosamente, silenciosamente. Ele sabia o poder de sua reivindicação. Ele sabia que a cidade reagiria. Cada rumor, cada olhar, cada especulação sussurrada trabalhou a favor dele. E de alguma forma a meu favor também. Eu rolei pelas mensagens intermináveis, cada uma me lembrando. Minha vida tinha mudado irreversivelmente. Amigos me advertiram, estranhos me julgaram. Mas ainda assim, o puxão dele, o fascínio do desconhecido, puxou implacavelmente. À noite, a cidade tinha falado. Eu era famosa, infame, intocavelmente intrigante, tudo de uma vez. E no fundo, eu entendi uma verdade. Uma vez que Léo Santorini te reivindicava, mesmo um único beijo público poderia mudar sua vida para sempre. Eu tremi metade de medo, metade de antecipação. Porque se a cidade já estava lá agitada, então não havia como voltar atrás. E o mundo de Léo, poderoso, escuro, irresistível, estava apenas começando a me puxar. Na manhã seguinte à festa de Natal, eu pensei que o mundo poderia voltar ao normal. Não voltou. Eu recebi uma mensagem, não de amigos, não de estranhos, de alguém que sabia demais. Fique longe dele ou você vai se arrepender. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia. Meu estômago assentiu. Eu tentei ignorar. Talvez fosse uma piada. Talvez alguém estivesse com ciúmes, mas no fundo eu sabia que Léo Santorini não fazia inimigos levianamente. E qualquer um que me enviou isso sabia exatamente como me atingir. Quando eu o vi mais tarde naquela noite, o homem calmo, intocável da festa. Ele não sorriu. Ele simplesmente olhou para mim. Você recebeu uma mensagem? Ele perguntou baixinho. Eu assenti, minha voz mal acima de um sussurro. Ele não perguntou mais. Não me disse para ignorar. Ele estendeu a mão, uma mão roçando a minha. Um toque simples, mas carregava um aviso. Eles querem te assustar, ele disse, mas não os deixe. Nem um passo, nem um olhar, nem um pensamento. Meu coração disparou. Medo. Sim, mas algo mais. Excitação, antecipação. Ele inclinou-se mais perto, baixo o suficiente para só eu ouvir, a respiração dele quente contra minha orelha. Você é minha, ele sussurrou.
E ninguém toca o que me pertence. A palavra enviou arrepios através de mim. Possessivo, perigoso, pecaminoso. Aquela noite, eu percebi algo. Isso não era mais apenas sobre o beijo. Isso era sobre sobrevivência, sobre lealdade, sobre um poder que eu não tinha ideia que existia. E que eu agora estava presa dentro. Enquanto ele se afastava, eu me senti tanto aterrorizada quanto estranhamente segura porque eu sabia uma verdade. Se alguém quisesse me ameaçar, eles teriam que passar por ele primeiro. Em Léo ele não falhou. A cidade nunca dorme e nem meus pensamentos. Toda vez que eu fechava meus olhos, eu o via. Leo Santorini, o rei da máfia. O homem cujo beijo tinha queimado em mim como fogo na minha pele. Eu tentei me convencer que era obsessão. Perigoso, sim, tolo, certamente, mas não desejo. Ainda assim, toda vez que eu passava pelo café onde ele frequentemente aparecia, meu coração me traía. Cada olhar, cada roçar da mão dele contra outra pessoa acendia uma faísca dentro de mim que eu não entendia. E então aconteceu de novo. Um jantar de família, supostamente pequeno, quieto, educado. Minha melhor amiga insistiu que eu viesse. Você vai ficar bem, ela disse. Ela não sabia o quão certa ela estava ou o quão errada. Ele estava lá previsivelmente, calmo, dominante, uma tempestade contida em um terno sob medida. Ele me notou imediatamente, não porque eu chamava atenção para mim, mas porque ele sempre notava. Essa é a coisa sobre ele. A noite moveu-se lentamente, dolorosamente. Convidados riram. Música tocava suavemente ao fundo. Minhas mãos tremeram com nervos que eu não queria que ninguém visse. E então ele se aproximou, não do outro lado do quarto, não de trás de uma multidão. Ele apareceu ao meu lado. Assim, quase sem aviso. Não olhe para mim assim, ele disse baixinho. A voz dele baixa e aveludada fez meus joelhos fraquejarem. Eu tentei responder. Eu não estou. Eu hesitei. Palavras me falharam. Ele sorriu levemente. Sim, você está. A mão dele roçou a minha. Não totalmente. Não obviamente. Apenas o suficiente para que o contato perdurasse o suficiente para que eu sentisse a eletricidade disparar dos dedos dele para meu coração. Eu engoli em seco, tentando ignorar, mas meu pulso me traiu. Minha pele formigou, cada nervo vivo, cada pensamento se foi. Nós ficamos assim, lado a lado, quase nos tocando, quase colidindo, mas não exatamente. Então os dedos dele roçaram meu ombro. Apenas um sussurro de um toque e eu congelei. Não de medo, não inteiramente, mas porque eu nunca tinha estado tão perto de alguém. Nunca. E certamente não alguém que podia reivindicar a cidade inteira com um olhar. Você não deveria estar aqui sozinha, ele murmurou. Os olhos dele não deixaram os meus. E ainda assim aqui você está. Eu queria recuar, eu queria fugir, mas meus pés não se moviam. Meu corpo queria ficar, meu coração queria ficar. Nós caminhamos pelo quarto juntos, nossos passos quase sincronizados. Toda vez que ele falava, parecia que ele estava lendo meus pensamentos antes de eu os ter. Toda vez que ele se movia, era um desafio e uma promessa tudo de uma vez. Você sabe que isso não é seguro. Eu sussurrei finalmente, minha voz trêmula. Ele inclinou a cabeça. Um sorriso pairou sobre seus lábios. Você nunca esteve segura, ele disse. Não em qualquer lugar, não com qualquer um, mas eu gosto disso em você. Eu senti minhas bochechas queimarem, uma mistura de medo, constrangimento e algo muito pior, algo que eu não conseguia nomear. Então veio o momento que me fez doer por dentro. Nós paramos na frente da lareira. Ele virou-se para mim lentamente. A mão dele pairou perto da minha. Então recuou, quase tocando, quase uma confissão, quase tudo. Minha respiração falhou. O calor entre nós engrossou. Eu sabia que se ele se inclinasse um pouco mais perto, se ele tocasse minha mão completamente, eu não seria capaz de pará-lo. E eu não iria querer.
Você sente isso também? Ele perguntou, voz mal acima de um sussurro. Eu assenti. Meu coração era muito alto para mentir. Ele sorriu apenas levemente. Perigoso, promissor. Isso é bom, ele disse suavemente, porque o mundo não perdoa sentimentos como este. E nem eu. Eu não sabia o que ele queria dizer. Eu não queria saber. Eu só sabia que eu o queria mais perto. E aquele pensamento aterrorizante me emocionou. Por horas depois, eu o repassei em minha mente. Cada roçar de dedos, cada quase toque, cada olhar escuro e fumegante, eu percebi algo que eu não tinha esperado. Eu não tinha mais medo dele. Eu estava aterrorizada com o que eu queria. E aquilo era muito mais perigoso. Eu notei a mudança antes que qualquer outra pessoa. Era sutil, quieta, mas uma vez que eu a vi, eu não conseguia desvê-la. Léo não apenas me observava mais. Ele me protegia. No início eram pequenas coisas. Um motorista esperando lá embaixo quando eu não pedia um. Uma mensagem de um número desconhecido me avisando para não pegar uma certa rua para casa. Uma súbita ausência de estranhos que tinham me observado um pouco de perto demais. Ele nunca explicou. Ele não precisava. Eu senti isso na maneira que a presença dele me seguia, como um escudo que eu não tinha ganhado, mas desesperadamente precisava. Uma noite, eu estava saindo do trabalho mais tarde que o usual. A cidade estava mais escura, mais fria, mais nítida. Eu me sentia exposta de uma maneira que eu não tinha antes. Cada passo atrás de mim soava mais alto do que deveria. Então um carro preto parou suavemente ao meu lado. Minha respiração falhou. A janela baixou. Leo, entre, ele disse calmamente. Não era uma pergunta, eu hesitei. Estou bem, eu posso. Você não pode. Ele interrompeu, não asperamente, apenas certo. E esta noite você não vai. Algo no tom dele me disse que isso não era sobre controle. Era sobre perigo. Eu entrei e a porta fechou com uma finalidade pesada que ecoou no meu peito. A cidade passou lá fora e embaçada e distante. Você está sendo observada, ele disse depois de um momento. Meu estômago caiu. Por quem? Ele olhou para mim, mandíbula apertada. Pessoas que não gostam de pontas soltas. Eu engoli. Eu sou uma ponta solta? Os olhos dele suavizaram apenas ligeiramente. Não, ele disse, você é uma razão. Aquela palavra ficou comigo. Uma razão. Nós não conversamos muito depois disso. A mão dele repousou no console entre nós. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor. Não tocando, nunca cruzando a linha, mas de alguma forma aquela contenção parecia mais íntima do que qualquer outra coisa. Quando nós chegamos ao meu prédio, ele me acompanhou até a porta. O barulho da cidade parecia distante agora. Você não vai a lugar nenhum sozinha, ele disse baixinho. Não por enquanto. E se eu for, eu perguntei. Ele inclinou-se mais perto. A voz dele caiu. Então eu vou saber, ele disse. E eu não vou gostar. Isso deveria ter me assustado. Em vez disso, isso me firmou. Dias passaram, então semanas. Ele aparecia quando eu menos esperava. Em um café, fora de uma livraria, do outro lado da rua, fingindo não observar. E quando pessoas me encaravam, quando sussurros seguiam, ele não os parava. Ele queria que eles vissem. Uma noite alguém disse algo cruel, algo alto, algo destinado a me lembrar que eu não pertencia ao mundo dele. Antes que eu pudesse reagir, Léo estava lá. Ele não levantou a voz, não ameaçou, não tocou o homem. Ele simplesmente ficou entre nós. Isso é o suficiente, ele disse calmamente. O quarto silenciou. O homem recuou sem outra palavra. Mais tarde, eu o perguntei por que ele fez isso. Você não precisa lutar suas batalhas sozinha, ele respondeu. Não mais. Por quê? Eu perguntei, minha voz tremeu. Por que eu? Ele olhou para mim por um longo momento. Por que você não pediu por isso? Ele disse. E porque uma vez que eu te notei, eu não conseguia desnotar você. Meu coração apertou. Aquele foi o momento em que eu entendi. Ele não estava lá apenas protegendo meu corpo.
Ele estava protegendo meu lugar ao lado dele. Aquela noite, enquanto ele estava na minha porta novamente, ele não me tocou, ele não me beijou. Ele apenas disse: "Você está sob minha proteção." E de alguma forma aquelas palavras pareceram mais pesadas do que uma promessa. Elas pareceram uma reivindicação, não alta, não pública, mas profunda, perigosamente pessoal. A noite em que ele me reivindicou publicamente não foi planejada, pelo menos não por mim. Era uma gala de caridade, elegante, cara, cheia de pessoas que sorriam demais e ouviam de perto demais. O tipo de lugar onde segredos eram trocados com apertos de mão e perigo usava ternos de designer. Eu quase não fui. Eu estava em frente ao espelho, coração disparado, me perguntando se eu era forte o suficiente para este mundo, para o mundo dele. Quando eu cheguei, o quarto cintilava, lustres, música suave, câmeras piscando, conversas fluindo como champanhe. E então tudo mudou. Léo entrou não apressado, não anunciado, apenas presente. O quarto respondeu instantaneamente. Cabeças viraram, vozes baixaram, pessoas abriram espaço sem perceber que estavam fazendo isso. Eu senti isso antes de vê-lo. Aquele puxão, ele me encontrou do outro lado do quarto. Os olhos dele fixos nos meus, como se nada mais existisse. Nenhuma hesitação, nenhuma dúvida. Ele caminhou direto em minha direção. Meu pulso trovejava. Eu disse a mim mesma para ficar calma, para respirar. Ele parou na minha frente perto o suficiente para que eu pudesse senti-lo, sentir o calor dele. "Você parece nervosa", ele disse baixinho. "Estou", eu admiti. Os lábios dele curvaram-se levemente. "Bom, isso significa que você entende o que esta noite significa." Antes que eu pudesse perguntar, alguém interrompeu. Um homem que eu mal conhecia. Ele sorriu confiante demais. Parou muito perto. "Você é a garota de quem todos estão falando", ele disse. "Amiga de Léo." Amiga? A palavra parecia errada. Eu abri minha boca para responder, mas Léo deu um passo à frente lentamente, deliberadamente. Ele colocou a mão dele na parte inferior das minhas costas. O quarto notou. Cada conversa suavizou. Câmeras levantaram. Sussurros pausaram. "Ela não é minha amiga", Léo disse calmamente. O homem enrijeceu. A mão de Léo apertou apenas ligeiramente. "Ela está comigo." Silêncio. Não o tipo estranho, o tipo perigoso. O homem recuou imediatamente. Desculpas caíram da boca dele como pânico. Léo não o reconheceu novamente. Em vez disso, ele virou-se para mim. "Ande comigo", ele disse. Nós nos movemos pelo quarto juntos. A mão dele nunca deixou minhas costas. Possessivo protetor inconfundível. Pessoas encaravam abertamente agora. Alguns com inveja, alguns com medo, alguns com compreensão. Isso não era rumor mais. Isso era confirmação. Quando nós paramos perto da varanda, ele virou-se para me encarar. "Você está bem?" Ele perguntou baixinho. Eu assenti. Meu peito sentiu-se apertado, oprimido, exposto. "Você não precisava fazer aquilo." Eu sussurrei. "Sim", ele disse simplesmente. "Eu precisei." "Por quê?" Minha voz tremeu. "Porque se eles vão falar", ele disse, olhos escuros e firmes. "Eles vão falar com a verdade." Antes que eu pudesse responder, flashes irromperam atrás de nós. Câmeras, telefones, a cidade observando em tempo real. Léo não se afastou. Ele inclinou-se apenas o suficiente para as câmeras verem. Apenas o suficiente para a mensagem ser clara. Ele pressionou um beijo lento na minha têmpora. Não faminto, não desesperado, intencional. O tipo de beijo que diz: "Isso é meu." Meus joelhos fraquejaram, não de medo, mas do peso disso. Mais tarde, enquanto nós estávamos sozinhos na varanda, a cidade brilhando sob nós, eu finalmente fiz a pergunta queimando no meu peito. "Você percebe o que você fez?" Ele olhou para o horizonte, calmo. "Certo." "Sim", ele disse.
Eu terminei a especulação e comecei algo mais. Eu sussurrei. Ele virou-se para mim, a voz dele baixou. Eu comecei uma guerra, ele disse, e eu te escolhi de qualquer forma. Meu coração batia forte. Você não pertence mais às margens, ele adicionou suavemente. Quer você queira isso ou não, você é parte do meu mundo agora. Eu procurei no rosto dele por dúvida. Não havia nenhuma, apenas decisão. E naquele momento eu percebi algo aterrorizante e bonito. Ele não tinha me reivindicado por impulso. Ele tinha me reivindicado porque ele o quis. Pela manhã, a cidade estava em chamas. Não literalmente, mas perto o suficiente. Telas se acenderam com manchetes. Fotos da gala se espalharam mais rápido do que a verdade jamais poderia. Léo Santorini e eu, a mão dele nas minhas costas, o beijo na minha têmpora. A mensagem era clara e sabia. York entendeu isso imediatamente. O rei da máfia tinha escolhido, e a cidade não sabia o que fazer com isso. Eu acordei com meu telefone vibrando sem parar. Mensagens que eu não reconhecia. Números que eu não tinha salvo. Pessoas que eu nunca tinha conhecido de repente queriam me conhecer. Meu nome, meu passado, minhas intenções. Eu virei o telefone para baixo, coração disparado. Isso era maior que fofoca agora. Isso era um sinal. No trabalho, pessoas sussurravam quando eu passava. Conversas pararam no meio da frase. Alguém sorriu muito brilhantemente. Alguém mais evitou meus olhos completamente. Eu me senti como se estivesse andando através de uma caixa de vidro, visível de todos os ângulos, protegida de nenhum. Pelo meio-dia, estava em todo lugar. Quem é ela? Por que ela? Ela está segura? Ela sabe no que está envolvida? E então as perguntas mais sombrias começaram a surgir. Ela é uma vantagem? Ela é uma fraqueza? Foi quando eu entendi. Isso não era apenas atenção, era perigo. Aquela noite, Léo ligou. Você não vai para casa esta noite, ele disse calmamente. Meu estômago apertou. Por quê? Porque pessoas estão testando limites, ele respondeu. E eu não gosto de testes. Um carro me pegou antes que eu pudesse argumentar. A cidade borrou pelas janelas novamente, mas desta vez parecia mais nítida, mais tensa, como se estivesse me observando de volta. Quando eu cheguei à casa dele, tudo parecia diferente. Guardas na porta, corredores silenciosos, movimento controlado. Isso não era luxo, era estratégia. Léo me encontrou lá dentro. Você está bem? Ele perguntou. Eu assenti, embora não fosse totalmente verdade. Eu não percebi. Minha voz falhou. Eu não percebi que seria tão alto. Ele me estudou por um momento, então falou gentilmente. Isso é porque você nunca foi feita para ser barulhenta. Eles te fizeram barulhenta. Quem? Eu perguntei. Todos que me viram te escolher, ele disse, e decidiram reagir. Aquela noite, eu ouvi coisas que eu não era para ouvir. Nomes sussurrados atrás de portas. Reuniões que terminavam abruptamente quando eu passava. Tensão espessa o suficiente para provar. Alguém estava infeliz. Mais de um alguém. Mais tarde, enquanto nós estávamos no silêncio da sala de estar dele, Léo finalmente disse isso. Eles estão se movendo. Minha respiração falhou. Quem? Rivais, ele disse. Velhos, novos, qualquer um que pensa que você é uma fraqueza. Eu olhei para ele, medo surgindo. Eu sou? Ele deu um passo mais perto. A voz dele baixou. Você seria, ele disse honestamente, se eu já não tivesse decidido o que você é. E o que eu sou? Eu perguntei. Ele não hesitou. Você é uma mensagem, ele disse. Que eu não me escondo e eu não recuo. Lá fora, sirenes ecoavam na distância. A cidade, inquieta e observando, esperava pelo próximo movimento. Aquela noite, eu não dormi porque eu percebi algo aterrorizante. O beijo não tinha apenas mudado minha vida. Ele tinha traçado uma linha. E do outro lado daquela linha estavam pessoas que não parariam até que algo quebrasse. Ou eu ou ele. Eu sempre pensei que o perigo pareceria barulhento.
Sirenes gritando, violência a céu aberto. Eu estava errada de novo. O perigo era quieto aqui, controlado, organizado. O mundo de Léo não parecia caos, parecia ordem. Eu notei isso no momento em que a manhã veio. Homens se moviam com propósito. Conversas eram curtas. Nenhuma palavra desperdiçada, nenhum passo desperdiçado. Todos sabiam onde deveriam estar e pelo que estavam dispostos a morrer. Aquele pensamento enviou um arrepio através de mim. Eu estava perto da janela da cobertura dele, observando a cidade acordar. De cima aqui, Nova York parecia inofensiva, bonita, como se não tivesse ideia do que escondia embaixo. Você está acordada cedo, Léo disse atrás de mim. Eu virei. Ele parecia diferente à luz do dia, ainda perigoso, ainda composto. Mas havia algo mais também, algo humano. Eu não conseguia dormir, eu admiti. Ele assentiu. A maioria das pessoas não dorme. Não a primeira vez. A primeira vez vendo isso? Eu perguntei. A primeira vez percebendo como o mundo realmente funciona, ele respondeu. Ele não suavizou, não mentiu. Ele passou por mim, serviu café e me entregou uma xícara como se isso fosse normal, como se minha vida não tivesse rachado durante a noite. Você deveria ir embora, eu disse baixinho, antes que eu me aprofunde demais em algo que eu não entendo. Ele me estudou por um longo momento. Você já entende mais do que pensa, ele disse. Você apenas não aceitou isso ainda. Mais tarde, naquele dia, ele me levou com ele. Não para uma reunião, não para o perigo, mas perto o suficiente. Nós entramos em um clube particular, quieto, elegante, fortemente guardado. Homens assentiram para ele com respeito que beirava o medo. Mulheres me observaram com curiosidade. Cálculo. Eu me senti exposta e protegida ao mesmo tempo. Fique perto, ele murmurou. Eu fiquei. Eu ouvi, observei, aprendi. Eu vi como acordos eram feitos sem vozes elevadas, como a lealdade importava mais do que dinheiro, como um olhar de Léo podia encerrar uma conversa ou começar uma guerra. Isso não é apenas crime, eu sussurrei quando nós estávamos sozinhos novamente. É um sistema. Sim, ele disse simplesmente, e sistemas não perdoam fraqueza. Eu engoli. Então por que me trazer para isso? Ele virou-se para mim lentamente. Os olhos dele estavam sérios agora, sem provocações, sem sorrisos. Por que fingir que você está fora? Isso não vai te proteger, ele disse. Saber a verdade poderia me assustar mais do que qualquer outra coisa, ele tinha dito. Mais tarde, enquanto a noite caía, nós estávamos na varanda novamente. As luzes da cidade piscaram uma por uma. Eu nunca quis isso, eu disse suavemente. Esta atenção, este perigo. Eu sei, ele respondeu. E ainda assim, eu continuei. Você não me afastou. Ele se encostou na grade porque você não fugiu. Eu queria, eu admiti, mas você ficou, ele disse. Isso importa. Eu olhei para ele então. Realmente olhei. Não apenas o rei da máfia, não o poder, não o perigo. O homem que escolheu ficar na frente das ameaças em vez de atrás de mim. O que acontece agora? Eu perguntei. Ele deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que a cidade desaparecesse novamente. Agora, ele disse baixinho. Você decide quem você quer ser no meu mundo. Meu coração disparou. Eu não sei se eu sou forte o suficiente. A voz dele suavizou apenas um pouco. Você é mais forte do que percebe, ele disse. Você apenas não foi testada ainda. Aquela palavra ecoou na minha mente. Testada. Enquanto a noite envolvia a cidade, eu entendia algo com clareza aterrorizante. Este não era mais apenas o mundo dele. Estava se tornando o meu. Aquela noite, eu deitei acordada na cobertura dele, olhando para um teto que eu não reconhecia. Os lençóis eram macios. O quarto estava quieto, quieto demais. Meu coração não diminuía. Medo e desejo se emaranharam dentro de mim, até que eu não conseguisse dizer onde um terminava e o outro começava. Eu estava com medo, não apenas dos inimigos dele,
não apenas do perigo fora dessas paredes. Eu estava com medo do quanto eu o queria. Eu tentei me lembrar quem ele era, o que ele era. As coisas que as pessoas sussurravam quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Rei da máfia, implacável, intocável. Homens como ele não escolhiam mulheres como eu. Eles as consumiam. E ainda assim, quando eu pensei em ir embora, meu peito apertou de uma maneira que parecia luto. Na manhã seguinte, eu o encontrei na cozinha. Café já feito, calmo como sempre. Você não dormiu, ele disse sem olhar para mim. Nem você, eu respondi. Uma pausa. Não, ele admitiu. Eu não dormi. O silêncio se estendeu entre nós, pesado, carregado. Estou com medo, eu disse de repente. A verdade escapou antes que eu pudesse pará-la. Disso, de você, de mim mesma. Ele finalmente olhou para mim. Então realmente olhou. Isso é bom, ele disse baixinho. Eu franzi a testa. Como isso é bom? Porque pessoas que não estão assustadas, ele disse, não entendem no que estão se metendo. Ele se moveu para mais perto, mas parou a um passo de distância. Sempre aquela linha, sempre aquela contenção. Eu não vou mentir para você, ele continuou. Estar perto de mim vai te custar algo. Minha garganta apertou. O quê? Segurança, ele disse. Normalmente a ilusão de que o amor é gentil. A palavra me atingiu mais forte do que eu esperava. Amor. E ainda assim, ele adicionou suavemente, eu não vou te tocar a menos que você me escolha. Aquilo me parou completamente. Eu procurei no rosto dele por manipulação. Eu não encontrei. Por quê? Eu sussurrei. Porque o medo nunca deveria ser a razão, ele disse. E porque uma vez que eu cruzar aquela linha, não há como desfazer. Meu pulso trovejava. Meu corpo inclinou-se em direção a ele sem permissão. Eu não sei o que eu quero, eu admiti. A voz dele baixou. Sim, você sabe. Ele estendeu a mão lentamente e roçou o polegar contra meu pulso. Leve, mal lá. Minha respiração falhou. Seu coração está disparado, ele murmurou. Não porque você está com medo. Eu não me afastei. Isso é o que me assusta, eu sussurrei. O polegar dele parou. Então me escute, ele disse. Desejo não te torna fraca. Negá-lo, sim. O quarto parecia menor, mais quente, carregado. Eu queria fechar a distância. Queria sentir as mãos dele em mim. Queria saber como seria pertencer a ele completamente. E aquilo me aterrorizava. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Ele assentiu imediatamente. Nenhuma raiva, nenhuma pressão. Você terá, ele disse. Mas entenda algo. Ele se inclinou perto o suficiente para que as palavras dele roçassem minha pele. Eu não persigo, ele disse, e eu não imploro. Eu encontrei os olhos dele, e se eu for embora, uma pausa, a mandíbula dele apertou apenas ligeiramente. Então eu te deixo ir, ele disse, e eu vivo com isso. Aquela resposta doeu mais do que qualquer ameaça poderia ter. Mais tarde, sozinha novamente, eu pressionei minha mão no meu peito. Meu coração não estava pedindo segurança, ele estava pedindo por ele. E eu percebi a verdade que eu tinha evitado. O verdadeiro perigo não era o mundo dele, era o momento em que eu teria que escolher. Entre a vida que eu conhecia e o homem que já tinha me mudado, o aviso veio silenciosamente. Nenhuma explosão, nenhum confronto dramático, apenas uma mensagem. Ela chegou no meu telefone enquanto Léo estava em uma reunião. Número desconhecido, sem nome. Você foi avisada para ir embora. Você não ouviu. Minhas mãos ficaram frias. Eu li de novo e de novo. Meu batimento cardíaco soava muito alto no quarto silencioso. Antes que eu pudesse pensar, outra mensagem apareceu. Da próxima vez, não seremos educados. Eu não gritei, não chorei. Eu sentei lá congelada, finalmente entendendo o que Léo tinha querido dizer quando ele disse: sistemas não perdoam fraqueza. Isso não era medo mais. Isso era uma promessa.
Quando Léo retornou, um olhar para meu rosto disse a ele tudo. Me mostre, ele disse. Eu entreguei a ele meu telefone. Ele leu as mensagens uma vez. A expressão dele não mudou, mas o ar no quarto mudou. Ele devolveu o telefone lentamente. Eles cruzaram uma linha. Ele disse. Minha voz tremeu. Léo, eu não quero ninguém machucado por minha causa. Ele deu um passo mais perto, olhos escuros. Isso não é por sua causa, ele disse firmemente. Isso é porque eles pensam que podem tirar algo de mim. Aquela palavra de novo. Algo eu. A realização atingiu forte. Eu não era apenas uma pessoa nesta guerra. Eu era uma vantagem. E vantagens são esmagadas. Aquela noite tudo mudou. Segurança dobrou. Portas trancadas. Movimentos planejados. Eu não era permitida perto de janelas mais. Eu me sentia enjaulada, protegida, mas enjaulada. Você não pode viver assim para sempre, eu disse baixinho, enquanto nós estávamos no corredor escuro. Não, ele concordou. É por isso que isso termina logo. A maneira como ele disse termina me assustou. O que isso significa? Eu perguntei. Significa, ele disse calmamente. Eles queriam minha atenção. Agora eles a têm. Mais tarde, quando eu estava sozinha no quarto, o medo finalmente me alcançou. Eu tremi. Pela primeira vez eu entendi o que significava ser verdadeiramente vulnerável. Não emocionalmente, mas fisicamente. Existir em um mundo onde alguém podia decidir que você não deveria existir mais. Uma batida suave veio na porta. Leo, ele não entrou imediatamente, apenas ficou ali me observando. Venha aqui, ele disse gentilmente. Eu cruzei o quarto sem pensar. Quando ele me puxou para os braços dele, não foi possessivo. Foi aterrador. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ele disse baixinho. Eu juro. Eu pressionei minha testa contra o peito dele. O batimento cardíaco dele era firme, forte. E se eu for a razão para isso continuar escalando? Eu sussurrei. Ele inclinou meu queixo para cima, então eu tive que olhar para ele. Então você é a razão para eu terminar isso, ele disse. Eu procurei nos olhos dele por dúvida. Não havia nenhuma. Me escute, ele continuou. Eles querem você com medo. Eles querem que você fuja. É assim que eles vencem. E se eu ficar? Eu perguntei. A voz dele suavizou. Então você parou de ser uma fraqueza. Aquela noite eu não dormi muito, mas algo dentro de mim mudou. Medo ainda estava lá, mas estava mudando, endurecendo, porque eu percebi algo importante. Fugir não me salvaria. Escolher nada ainda era uma escolha. E pela manhã, eu sabia a verdade. Se eles estavam vindo por mim, então eu pararia de ser fácil de ameaçar. Eu não acordei com medo naquela manhã. Esse foi o primeiro sinal de que algo tinha mudado. A cidade lá fora era a mesma, barulhenta, inquieta, perigosa. Mas dentro de mim havia uma estranha calma, não paz, ainda não, mas clareza. Eu estava em frente ao espelho e mal reconheci a mulher olhando de volta para mim. Ela não estava mais intocada, não fisicamente, mas emocionalmente. Ela tinha sido vista, reivindicada, ameaçada, testada, e ela ainda estava de pé. Quando eu encontrei Léo, ele estava na varanda, falando baixinho ao telefone dele. A voz dele era baixa, controlada, mortalmente calma. Ele terminou a chamada no momento em que me viu. Você dormiu? Ele perguntou. Um pouco, eu disse. O suficiente. Ele estudou meu rosto. Você está diferente. Eu sei, eu respondi. Silêncio caiu entre nós. O tipo pesado. O tipo que vem antes de uma decisão que você não pode desfazer. Eu estive pensando, eu disse cuidadosamente. Sobre o que você disse? Sobre ser uma fraqueza. A mandíbula dele apertou ligeiramente. E, e eu não quero fugir. Eu disse, eu não quero me esconder atrás de suas paredes para sempre. Ele deu um passo mais perto, cauteloso agora, como se soubesse o quão frágil era este momento.
Este mundo não é gentil, ele disse. Uma vez que você entra totalmente nele, ele não vai te deixar sair inalterada. Eu assenti. Eu já estou mudada. Ele não argumentou. Eu respirei. Meu coração batia forte, mas minha voz não tremeu. Eu escolho você, eu disse. As palavras pairaram no ar. Léo não se moveu, não me tocou, nem mesmo respirou por um momento. Diga de novo, ele disse baixinho. Eu escolho você, eu repeti. Não porque estou assustada, não porque não tenho opções, mas porque eu quero isso. Eu quero você. Os olhos dele escureceram, não com fome, mas com algo mais pesado. Final. Você entende o que isso significa? Ele perguntou. Sim, eu disse. Significa perigo. Significa sacrifício. Significa que eu não serei ingênua nunca mais. E ele pressionou. E significa que eu paro de fingir que não pertenço aqui. Eu terminei. Eu paro de ser algo que pode ser tirado de você. Ele estendeu a mão então lentamente e pegou minhas mãos nas dele. Isso não é um jogo, ele disse. Se você é minha completamente. Eu sei, eu sussurrei. Os polegares dele roçaram sobre meus nós dos dedos. Gentil, reverente. Você não será usada, ele disse. Você não será escondida e você não será quebrada. Eu olhei para ele. E quanto aos seus inimigos? Um sorriso perigoso tocou os lábios dele. Eles não vão te tocar, ele disse. Porque a partir deste momento você não é mais uma vantagem. Eu engoli. Então o que eu sou? Ele se inclinou, testa repousando contra a minha. Você é minha igual, ele disse, e minha escolha. Aquele foi o momento, não o beijo, não a reivindicação, a decisão. Quando ele finalmente me beijou, não foi apressado, não foi faminto, foi selando algo, um voto sem palavras. Quando nós nos separamos, o mundo pareceu diferente, mais nítido, mais claro. Você não pertence atrás de mim, ele disse suavemente. Você está ao meu lado agora. Eu assenti, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não estava com medo do que viria a seguir, porque eu tinha escolhido. E uma vez que você escolhe o rei da máfia, não há como voltar atrás. Eles não anunciaram minha chegada. Nenhuma entrada dramática, nenhum holofote, nenhum aplauso. E isso foi intencional. Léo disse que o poder não precisa de barulho, precisa de controle. O primeiro lugar onde ele me levou não foi uma festa ou uma reunião. Era um quarto, quieto, seguro, sem janelas. Um lugar onde decisões eram tomadas. E pessoas aprenderam como este mundo realmente funcionava. Eu estava ao lado dele, não atrás dele. Aquilo sozinho parecia irreal. Os homens no quarto olharam para mim uma vez, depois de novo. Curiosidade, dúvida, cálculo. Ninguém falou. Léo falou. Esta é ela, ele disse calmamente. Ela fica. Foi isso. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa. E ninguém o questionou. Eu senti isso então. A mudança. Não neles, em mim. Eu não era mais a garota da festa de Natal. Eu não era o rumor. Eu não era a fraqueza. Eu estava presente. E presença é poder. Depois da reunião, Léo não perguntou como eu me sentia. Ele perguntou, o que você notou? Eu hesitei. Eles estavam te observando e ele pressionou e esperando para ver se eu importava. Um canto da boca dele levantou. Bom, você está aprendendo. Aquela noite coisas mudaram. Não dramaticamente. Silenciosamente, eu parei de pedir permissão. Eu comecei a fazer perguntas. Por que este território importava? Por que certos nomes nunca eram falados? Por que algumas portas permaneciam trancadas? Léo respondeu quando era seguro. Me corrigia quando eu estava errada. Observava quando eu não percebia. Ele não estava me moldando. Ele estava me testando. Medo não desapareceu, mas parou de me controlar. Eu aprendi como ouvir sem reagir.
Como manter a calma quando a tensão preenchia o quarto. Como o silêncio podia ser mais alto do que ameaças. E eu aprendi algo mais. Eu não era frágil. Eu tinha sido protegida toda a minha vida, confundida com fraca. Há uma diferença. Uma noite eu ouvi dois homens conversando. Ela está mudando ele, um disse baixinho. Não, o outro respondeu. Ele está preparando ela. Aquela verdade se estabeleceu profundamente no meu peito. Preparação significava sobrevivência, mas também significava responsabilidade. O primeiro teste real veio mais cedo do que eu esperava. Uma mensagem rival. Não violenta, não alta, deliberada. Léo leu uma vez, então me entregou. O que você pensa? Ele perguntou. Eu escaneei as palavras. A ameaça estava escondida entre polidez e falso respeito. Eles estão testando limites, eu disse. Não atacando ainda, vendo se você vai reagir. E o que eu deveria fazer? Eu olhei para ele, encontrei os olhos dele, não desviei o olhar. Nada, eu disse. O silêncio os incomodará mais. O quarto ficou quieto. Então Léo sorriu. Aquela noite ele não me tocou. Ele simplesmente disse, você esteve onde reis ficam. Eu dormi diferente depois disso. Não mais suave, mais profundo. Na manhã seguinte eu escolhi minhas roupas cuidadosamente. Não por beleza, por presença. Simples, limpas, controladas. Quando eu peguei meu reflexo, eu não vi inocência mais. Eu vi consciência. Poder não chega de uma vez. Ele cresce silenciosamente, até que um dia as pessoas percebem que estava lá o tempo todo. Mais tarde, Léo pegou minha mão enquanto nós caminhávamos pela cobertura. Você está mudando, ele disse. Você também, eu respondi. Ele parou, olhou para mim de perto. Não, ele disse, eu estou adaptando. Você está se tornando. Havia orgulho na voz dele. E algo mais. Respeito. Foi quando eu entendi a verdade. Amar o rei da máfia não me tornava menor. Isso exigia que eu me levantasse. E eu estava me levantando não para a escuridão, mas para a força. A primeira vez que eu fiquei ao lado de Léo em público, eu senti o peso antes de sentir o medo. Não medo dele, medo dos olhos, das câmeras, dos sussurros, dos cálculos silenciosos acontecendo por trás de cada sorriso. Isso não era uma festa. Isso era uma declaração. Nós chegamos juntos, saindo do carro sob o flash agudo das luzes. A cidade não sabia por que nós estávamos aqui, mas sabia que algo importava. O ar parecia tenso, como um momento antes de uma tempestade. Léo não me puxou para frente. Ele não me protegeu. Ele caminhou no meu ritmo. Aquilo sozinho disse tudo. Lá dentro, o quarto mudou no segundo em que entramos. Conversas diminuíram. Pessoas viraram. Alguns rostos endureceram. Outros suavizaram com polidez forçada. Eu podia sentir isso, a pergunta não dita. Ela é temporária ou ela é poder? Léo cumprimentou pessoas calmamente, confiantemente. Quando ele me apresentou, ele não explicou quem eu era. Ele disse meu nome. Nada mais. E de alguma forma aquilo foi o suficiente. Eu senti meu batimento cardíaco firmar à medida que os minutos passavam. Meus ombros relaxaram. Minha voz permaneceu uniforme quando eu falei. Eu ouvi mais do que falei. Observei padrões. Notei quem nos evitava e quem observava de perto demais. O poder se revela em reações. Então aconteceu. Uma mulher se aproximou de mim sozinha, elegante, perigosa, sorrindo cuidadosamente demais. Então, ela disse suavemente, olhos me escaneando como um quebra-cabeça. Você é a garota. Eu sorri de volta. Eu sou a mulher. A expressão dela oscilou apenas por um segundo. Aquele foi o momento. O momento em que eu não olhei para Léo. Não esperei por resgate. Não encolhi. Ela riu levemente. Aproveite enquanto dura. Eu inclinei minha cabeça. Eu não aproveito momentos. Eu construo futuros. O sorriso desapareceu. Ela se afastou sem outra palavra. Léo observou tudo. Mais tarde, ele se inclinou perto e sussurrou. Aquela foi sua primeira posição. Não parecia barulhento, pareceu certo.
O verdadeiro teste veio a seguir. Um homem desafiou Léo abertamente, não agressivamente, mas deliberadamente. Um movimento de poder, disfarçado de conversa. Ele questionou uma decisão, um limite, um território. O quarto silenciou. Eu senti a tensão subir como calor. Léo não respondeu imediatamente. Ele olhou para mim, não por permissão, por alinhamento. Eu dei meio passo à frente, não à frente dele, não atrás, ao lado dele. Eu acredito, eu disse calmamente, que quando uma decisão já foi tomada, questioná-la publicamente não é força, é insegurança. Suspiros, quietude. A mandíbula do homem apertou. Léo colocou uma mão nas minhas costas. Não possessivo, de apoio. Ela fala por mim, ele disse. Aquela frase ecoou mais alto do que qualquer ameaça. O desafio morreu instantaneamente. Respeito substituiu resistência. No caminho para casa, as luzes da cidade borravam pelas janelas. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração calma. Você não hesitou, Léo disse baixinho. Eu sabia meu lugar, eu respondi. Ele balançou a cabeça. Não, você o escolheu. Aquela noite nós estávamos na varanda juntos. Nenhuma palavra. Apenas a cidade sob nós, viva, perigosa, observando. Eu não vou te proteger deste mundo mais, ele disse. Eu vou proteger este mundo de te subestimar. Eu olhei para ele então, não como o rei da máfia, mas como meu igual. Eu não preciso de salvação, eu disse. Eu preciso de espaço. Um sorriso lento apareceu. Então pegue. E eu fiz porque a cidade tinha me visto agora, não como um segredo, não como um rumor, não como uma fraqueza, mas como uma mulher que estava ao lado do poder e não recuou. O poder sempre pede pagamento. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. À noite depois do evento, a cidade parecia diferente. Não mais barulhenta, não mais escura, apenas mais nítida. Como se ela finalmente tivesse decidido prestar atenção em mim. Cada movimento parecia observado. Cada silêncio parecia intencional. Léo não disse em voz alta, mas eu podia sentir nele também. Algo tinha mudado. Poder não gosta de ser compartilhado. E definitivamente não gosta de ser desafiado por alguém que não esperava. O primeiro aviso veio silenciosamente. Um acordo desmoronou. Não culpa de Léo, não minha. Apenas interferência. Uma mensagem envolta em linguagem de negócios, educada, limpa, fria. Então outra. Um envio atrasado, uma falha de comunicação, uma reunião cancelada no último minuto. Pequenas coisas pequenas demais para serem acidentes. Léo permaneceu calmo. Essa foi a parte que mais me assustou. Ele ficou mais quieto, mais deliberado. Os olhos dele rastreavam tudo. As palavras dele eram menos, mas mais pesadas. Este é o custo, ele finalmente disse uma noite, parado perto da janela. Eles estão testando as bordas. Por minha causa, eu perguntei. Ali não respondeu imediatamente. Sim, ele disse honestamente. E por que você não quebrou? Aquilo atingiu mais fundo do que o medo. Eu não me senti culpada, mas me senti responsável. Poder não era mais apenas algo que ele carregava. Isso me tocou também. A pressão nos seguiu para todos os lugares. Amigos pararam de ligar. Convites desapareceram. Até o ar entre nós parecia tenso. Não distante, apenas carregado. Uma noite eu finalmente disse isso. Se eu for embora, eu sussurrei. Isso para. Léo virou-se lentamente. O rosto dele não estava bravo. Estava cansado. Não, ele disse, apenas muda de forma. Eu engoli. Então qual é o sentido? Ele deu um passo mais perto. O sentido é a escolha. Aquela palavra de novo, escolha. Eu o tinha escolhido. E agora eu tinha que escolher o que aquilo significava. O custo real se mostrou dias depois. Uma ameaça não para ele, para mim. Indireta, cuidadosa, o suficiente para ser entendida sem ser falada. A reação de Léo não foi raiva, foi resolução. Ele dobrou a segurança, mudou rotinas, limitou a exposição
e se afastou de mim emocionalmente. Não porque ele queria, porque ele achou que deveria. Aquilo doeu mais do que qualquer perigo. Uma noite eu o confrontei. Você não decide mais sozinho, eu disse baixinho. A mandíbula dele apertou. Isso não é um jogo. Eu sei, eu respondi. É por isso que eu ainda estou aqui. Ele exalou lentamente. Eu não quero que esta vida te endureça. Eu dei um passo mais perto, não me endureceu. Me revelou. Aquilo o parou. Eu vejo tudo agora, eu continuei. O medo, o poder, a manipulação, e eu ainda escolho você. Mas não se você me excluir. Silêncio preencheu o quarto. Então ele assentiu. Então você precisa saber algo, ele disse. Ele me contou tudo. As alianças, os inimigos, os riscos que nunca viram manchetes, os nomes que as pessoas sussurram, mas nunca dizem em voz alta. Eu ouvi, sem recuar, sem interromper. Quando ele terminou, eu me senti mais pesada, mas mais clara. Este é o custo, ele disse novamente. Uma vez que você o vê, você não pode desvê-lo. Eu sei, eu respondi, mas eu não estou cega mais. Aquela noite nós não nos tocamos. Nós sentamos lado a lado. E de alguma forma aquilo pareceu mais forte do que qualquer abraço. Porque o amor neste mundo não é provado pela paixão, é provado pela resistência. E eu ainda estava de pé, ele também. E juntos, nós estávamos prestes a aprender algo perigoso. O poder sempre exige pagamento, mas ele também recompensa aqueles que se recusam a ter medo do preço. Lealdade não é provada quando as coisas são fáceis. É provada quando tudo está prestes a desmoronar. O teste não veio com aviso. Nunca vem. Ele chegou disfarçado de oportunidade, uma reunião, terreno neutro. Uma proposta que prometia paz, equilíbrio e estabilidade. O tipo de oferta que soa razoável até você ouvir o que custa. Léo leu a mensagem em silêncio. Eu observei o rosto dele, procurando por raiva, suspeita, qualquer coisa. Mas o que eu vi em vez disso foi cálculo. Eles querem garantia, ele disse finalmente. De quê? Eu perguntei. De controle. Aquela palavra pesava entre nós. Garantia significava vantagem. Controle significava sacrifício. E nós dois sabíamos o que ou quem eles estavam pedindo. Não diretamente, nunca diretamente. Eles me queriam longe dele. Removida da equação. Silenciosamente limpa, sem drama. A cidade não temia Léo Santorini. Ela temia o que ele se tornava quando escolhia alguém em vez do poder. Eles acham que eu sou sua fraqueza, eu disse suavemente. Os olhos de Léo se cravaram nos meus. Você não é, mas eles acreditam que eu sou, eu respondi, e crença é o suficiente. A reunião foi agendada para a próxima noite. Léo não queria que eu me envolvesse. Eu podia sentir isso na maneira como ele evitava meus olhos, na maneira como a voz dele endurecia quando ele disse, fique em casa. Eu não argumentei. Ainda não. Aquela noite o sono não veio. Eu deitei acordada, ouvindo a cidade respirar fora das janelas. Cada som sentiu como uma contagem regressiva. Pela manhã, eu tinha tomado minha decisão. Se a lealdade ia ser testada, não seria unilateral. Eu cheguei à reunião sem aviso. O quarto silenciou no segundo em que eu entrei. Rostos viraram, olhos se estreitaram, cálculos mudaram. Léo levantou instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Eu estou escolhendo, eu disse calmamente. Os homens do outro lado da mesa trocaram olhares. Um deles sorriu finamente. Então, esta é ela, ele disse. A complicação. Não, eu respondi, antes que Léo pudesse falar. Eu sou a constante. Silêncio se seguiu. Eles esperavam medo. Eles esperavam hesitação. Eles não esperavam clareza. Você o quer estável, eu continuei. Previsível, focado no poder em vez de pessoas. Mas aqui está a verdade. Você não o controla por minha causa. Você não pode controlá-lo de forma alguma. A mão de Léo cerrou ao lado dele.
Você acha que me remover corrige o problema? Eu disse que não. Apenas prova que você tem medo do que a lealdade parece quando é real. Um deles inclinou-se para frente. Você é corajosa ou tola? Nenhum nem outro, eu disse. Eu estou informada. Eu virei-me para Léo. Eu sei o que este mundo custa, eu disse. Eu sei os riscos e eu sei o que ir embora te daria. Ele balançou a cabeça lentamente. Você não deveria ter que fazer isso. Eu sei, eu respondi, mas eu quero. Então eu os encarei novamente. Você quer garantia? Eu disse, Marchique. Busquei bem feias. Aqui está. Eu estendi a mão para a mão de Léo. Suspiros se seguiram, murmúrios, choque. Eu não estou indo embora, eu disse claramente. E se isso me torna uma responsabilidade, então entenda isso. Qualquer coisa feita a mim não o enfraquecerá. Isso o soltará. Aquilo fez. Medo cintilou. Medo real, porque eles sabiam que era verdade. A reunião terminou rapidamente depois disso. Nenhuma ameaça, nenhum acordo, apenas um entendimento silencioso. O teste tinha sido reprovado ou passado, dependendo de qual lado você estava. Lá fora, Léo me puxou para um canto sombrio. Você não deveria ter feito isso, ele disse, voz tensa. Eu sei, eu respondi. Mas você precisava ver, ele examinou meu rosto. Ver o quê? Que a lealdade não foge do perigo, eu disse suavemente. Ela fica na frente dele. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, Léo parecia abalado, não com medo, emocionado. Você me escolheu, ele disse. Eu respondi. Hoje eu apenas provei isso. Ele não me beijou então. Ele repousou a testa dele contra a minha. E naquele momento quieto, eu soube que o teste final de lealdade não tinha nos destruído. Tinha nos ligado mais apertado do que nunca. Algumas histórias não terminam com explosões. Elas terminam com decisões. A cidade não sabia o que tinha acontecido a portas fechadas. Nunca sabe. Tudo o que ela viu foi o resultado. Mudanças em alianças, uma calma que parecia ganha em vez de forçada, um rei da máfia que se movia com certeza silenciosa em vez de dominância bruta. E eu, ainda de pé ao lado dele. Semanas passaram lentamente e intencionalmente. Léo não apressou nada. Nem negócios, nem emoções, nem nós. Poder ainda estava lá, pesado e perigoso, mas não parecia mais que estava nos sufocando. Ele parecia equilibrado. Uma noite nós estávamos na varanda da cobertura, a cidade brilhando sob nós como uma coisa viva. A mesma linha do horizonte que uma vez me aterrorizou agora parecia familiar. Não segura, apenas conhecida. Você ainda podia ir embora, Léo disse de repente. Eu olhei para ele. Você quer que eu vá? Ele não respondeu imediatamente. Esse não é o ponto, ele finalmente disse. O ponto é, você ainda tem a escolha. Eu sorri suavemente. Essa era a diferença. No início, eu tinha sido puxada para o mundo dele pela curiosidade, então pelo desejo, então pelo medo. Mas agora eu ficava porque eu escolhia. Eu não estou aqui porque estou presa, eu disse. Eu estou aqui porque eu vejo você. Tudo de você. Ele estudou meu rosto como se estivesse memorizando-o. Esta vida nunca será gentil, ele avisou. Eu não sou gentil mais, eu respondi. Eu sou honesta. Aquilo o fez rir baixinho. Uma risada real, rara, desprotegida. Você sabe, ele disse, eles ainda acham que você é minha fraqueza. Eu dei um passo mais perto. Deixe-os. Ele se virou para mim completamente. Você não é o que eles esperavam. Eu sei, eu disse, nem você. Pela primeira vez não havia ameaças pairando, nenhum teste esperando, nenhum silêncio preenchido com tensão, apenas duas pessoas de pé na verdade que eles tinham construído juntos. Leo enfiou a mão no bolso. Não por uma arma, não por um telefone, por um anel. Simples, elegante e pesado de significado. Isso não é posse, ele disse calmamente. Isso é parceria. Minha respiração falhou, não de choque, mas de reconhecimento. Eu não vou te prometer segurança, ele continuou. Eu não vou te prometer paz,
Mas eu te prometo honestidade, lealdade e um lugar ao meu lado, nunca atrás de mim. Eu não chorei, eu não hesitei, eu peguei o anel. Sim, eu disse a tudo isso. Ele o deslizou no meu dedo como se pertencesse lá porque pertencia. A cidade não irrompeu. Não houve manchetes gritando a notícia. Nenhum caos se seguiu. Apenas uma mudança silenciosa no poder. Eles pararam de me chamar de fraqueza dele. Eles começaram a me chamar de âncora dele. E ele ainda era perigoso, ainda temido, ainda o rei da máfia. Mas comigo, ele era algo mais, também. Humano. O beijo que tinha começado tudo parecia uma vida atrás. Naquela época, eu pensei que o amor seria suave, seguro, previsível. Eu estava errada. Amor não me encontrou. Escolha sim. E eu o escolhi. Não porque ele me reivindicou, mas porque ele me viu e nunca me pediu para desaparecer. Enquanto a cidade respirava sob nós, eu repousei minha cabeça contra o peito dele. Este não era o fim da história. Era o começo de um tipo diferente de poder. Um construído não no medo, mas em duas pessoas que se recusam a deixar o mundo decidir por elas. E é aqui que nossa história pausa. Por enquanto, se você sentiu a emoção, o perigo, o fogo do amor e da lealdade em cada batida do coração, não deixe a jornada terminar aqui. Assine agora o BR de Stories Hub e certifique-se de ser o primeiro a seguir cada reviravolta, cada momento roubado e cada segredo que aguarda no mundo do poder, paixão e o rei da máfia. Porque neste mundo,